Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse canto, meus irmãos, ou essa oração, os judeus faziam diariamente a oração do Shema, significa escuta Israel. Eles faziam logo de manhã e depois também à noite. Peço desculpa que eu cheguei e não disse meu nome, né? Então tanta gente está escutando, aí quem que é o padre que está celebrando, né? Sou o padre Durvano. Então uma alegria estar aqui com vocês. Nesse momento eu trabalho ali em Itapajipe e, se Deus quiser, o ano que vem estaremos juntos aqui nesta paróquia. A primeira leitura é de um dos mais importantes livros que falam da lei, Deuteronômio, segunda lei. Tem um livro que trata muito da lei. E aqui Moisés, ele ainda não entrou na terra prometida com o povo. E para entrar, para conquistar algumas coisas, como nós, por exemplo, queremos chegar um dia no céu. E ele vai dar um caminho para que o povo possa observar. Deus vai enviar isso a Moisés para poder entrar na terra prometida. Nós também. Nós não podemos levar a vida de qualquer jeito e querer o céu como um presente de alguém que viveu de qualquer jeito. Então ele vai aqui dizer que quem observa as leis e os mandamentos vai prolongar as suas vidas, vai ser escutado por Deus. Então observar com a certeza de que Deus está conosco. E ele vai dizer aqui duas vezes: ouve Israel, escuta Israel. Escutar a Deus é algo precioso, ter o ouvido sensível para escutar o que Deus fala. Tanto é que Jesus, no Evangelho, ele vai usar esta primeira leitura para responder. Ele vai usar o Deuteronômio capítulo 6 e também ele vai usar o livro de Levítico no seu capítulo 19 para responder hoje a pergunta do mestre da lei. Como diz a primeira leitura: ouve Israel, o Senhor é o nosso único Senhor. Porque nós sabemos que aqui nesse contexto do Antigo Testamento, principalmente no Egito, há muitos deuses que são adorados. O faraó mesmo é considerado um deus, e muitas imagens. Adorarás o Senhor teu único Deus. E nós hoje no mundo moderno também adoramos muitas imagens. Nós devemos perguntar: o Senhor é o nosso único Deus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trará gravado no seu coração essas palavras. O Evangelho de hoje é muito interessante, que quem acompanhou os últimos domingos na missa estava vendo o Evangelho que Jesus com os discípulos estava caminhando para chegar em Jerusalém. Ele ainda não estava lá. No Evangelho de hoje, Jesus já entra na cidade santa de Jerusalém. Nos outros domingos, quem dava mais trabalho para Jesus, por incrível que pareça, eram os próprios discípulos. Jesus tentava explicar que ele veio para servir, e os discípulos diziam assim: quando o Senhor chegar lá, eu quero ocupar um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. Quando aparecia alguém que não enxergava, por exemplo, e começava a gritar, porque queria estar junto de Jesus: filho de Davi, muitos discípulos falavam para ele assim: fica quieto, cala a boca. E às vezes é ruim se a gente encontrar gente assim na igreja. Nós devíamos levar
os excluídos a se encontrarem com Jesus, como esse cego de domingo passado, e não dizer fica quieto. Oxalá que na nossa casa, lá fora na sociedade e principalmente na igreja, tivesse um outro grupo de pessoas que disse àquele homem cego: coragem, levanta, Jesus te chama. É disso que nós estamos precisando. E quando Jesus aqui hoje no Evangelho, ele entra em Jerusalém, aproximou-se um mestre da lei. Agora o conflito aqui vai ser com as autoridades. O interessante é que esse mestre da lei, que pode ser chamado de escriba, doutor da lei, ele é muito diferente daqueles fariseus e mestres da lei que fazem uma pergunta como se fosse uma armadilha para pegar Jesus. A gente já viu muito disso. Esse parece ser uma pessoa mais sincera, que quer realmente descobrir algo. E ele pergunta para Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. Lá entre os judeus havia muita discussão entre eles nas praças para saber qual que era o mandamento primeiro, o mais importante. Para uma linha de judeu, o mais importante era o sabate. Guardar o sábado era a coisa mais importante. Para um outro grupo, todos os mandamentos tinham a mesma importância. Só que nessa época, eles criaram em torno de 613 pequenos mandamentos, 613 leis que o povo tinha que observar. A maior parte da metade eram preceitos negativos e a menor parte era positivo. Imagine a gente que às vezes nem consegue observar 10, observar 613, qual o grande problema disso? O povo que tem que observar tudo isso, começa a pensar assim: que Deus que é esse, que me exige tanta regrinha? Que Deus é esse, se eu pisar em falso, eu já estou condenado? Assim muitos religiosos aqui faziam. Tanto é que Jesus vai criticar muitos deles, dizendo assim: olha, vocês colocam um cargo tão pesado nas costas das pessoas, mas não carrega os seus. E esse mestre da lei, ele conhece toda a lei, é um estudioso. E Jesus vai dizer assim: o primeiro mandamento é esse: Shema, escuta, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É muito comum a gente encontrar pessoas que amam Deus num sentido racional. Racionalmente eu amo a Deus. Tem gente que ama a Deus com o coração, mas fica só no coração, não vai para a ação. Tem gente que ama fazendo muitas coisas na ação, mas não é de adoração. Jesus responde que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, coração, entendimento, alma, força. É o ser humano inteiro que ama a Deus. Senão a gente vai continuar naquela linha que verticalmente para cima, eu amar a Deus eu não tenho problema. Agora quando é para amar na linha vertical, que ele fala dos irmãos, quando Jesus tem que se aproximar de um leproso, correndo o risco de ser considerado impuro, quando Jesus tem que tocar no cego, correndo o risco de ser criticado, ele o faz,
porque ele não impede que esses preconceitos o impede de amar. Amor a Deus e ao próximo. E Jesus vai responder agora mais do que o mestre da lei pede. E diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso também está na lei, está lá em Levítico. Só que não está numa linha de igualdade. Amar a Deus, o próximo aqui não é como nós conhecemos. Na lei, amar o próximo é amar apenas quem é do meu clã, quem é da minha família, e não um estrangeiro. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele coloca o próximo como qualquer pessoa. O teu inimigo é o teu próximo. E ele conclui assim: não existe outro mandamento maior do que estes, no plural. Ao dizer no plural, ele está dizendo que os dois são equiparados. Jesus está dizendo que não tem como amar a Deus e não amar os irmãos. E não tem como amar os irmãos e não fazer uma experiência de Deus. O mestre da lei agora, ele vai chamar Jesus de mestre pela primeira vez. Quando ele faz a pergunta, ele não usa a palavra mestre para se dirigir a Jesus. Aqueles outros que fizeram aquelas perguntas para pegar Jesus numa armadilha, eles vinham primeiro com uma ladainha: mestre, bom mestre, o que devo fazer? Eu devo dar a César o imposto ou não? Eles já vinham assim bajulando. Esse não perguntou assim. Somente agora no final que ele reconhece Jesus e o chama de mestre, e vai elogiar a resposta de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: você não está longe de chegar ao reino, você não está longe, porque você respondeu com abertura de coração. Que Deus nos ajude hoje também a sermos abertos e termos o amor como prioridade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.